E convido a todos presentes que fiquem em pé para a leitura do texto bíblico. Salmo 27, versículo 11. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam. Glórias a Deus. E termino que o secretário faça a leitura do expediente. Apresentação dos projetos. Projeto de Lei número 8/2021, de autoria do Poder Executivo Municipal. Mensagem número 8/2021, 10 de março de 2021. Excelentíssimo Senhor Presidente, o recrudescimento dos casos de Covid-19 em todo o território nacional tem preocupado prefeitos e prefeitas de todo o país. A justificativa do envio do presente projeto de lei a esta agressa Casa Legislativa se dá nesse cenário desalertador que exige atitudes tempestivas tanto do Executivo quanto dos pares desta Câmara. A urgência e necessidade da vacinação em massa da população brasileira, não só em frear a imitente colapso generalizado na área da saúde, evitando mortes por desassistência, como também para retomar a atividade econômica, a geração de empregos e renda e o convívio social. Preliminarmente, cabe destacar que o Programa Nacional de Imunizações, instituído em 1973, explicita que a aquisição de vacinas é competência legal e administrativa do governo federal. O tema da aquisição de vacinas foi objeto de jurisdição nas diversas instâncias do Poder Judiciário brasileiro. Também não escapou à instância do Poder Judiciário. Também não escapou à jurisdição constitucional do Supremo Tribunal Federal, STF, com efeito na ação direta de Advogados do Brasil, OAB. O STF enfrentou a questão da competência para a aquisição de vacinas para combater a pandemia. A Suprema Corte referendou a decisão por unanimidade em 24 de fevereiro de 2021 que os municípios brasileiros também possuem competência constitucional para aquisição e fornecimento de vacinas nos casos descumprimento do Plano Nacional de Imunização pelo Governo Federal, insuficiência de doses para a imunização da população brasileira. Na mesma linha da decisão proferida pelo STF, motivará dessa iniciativa, o Congresso Nacional aprovou em 2 de março de 2021 o projeto de lei número 534/2021, que autoriza a aquisição de vacinas pelos municípios brasileiros. Nesse contexto, a Frente Nacional de Prefeitos, FNP, entidade suprapartidária de representação nacional de municípios, apoia tecnicamente a instituição do consórcio público de abrangência nacional para a aquisição de vacinas. Diante disso, e zelosa da plena segurança jurídica de que se reveste a medida do FNP, lidera o apoio tecnicamente à formação de consórcio público e abrangência nacional, ora levada à apreciação de vossas senhorias. A iniciativa que abrangia nacional, ora levada à apreciação de vossas senhorias. A iniciativa conta com a manifestação de interesse de 1.703 municípios, o que abrange mais de 125 milhões de brasileiros, cerca de 60% total de habitantes, dados registrados até 12 horas do dia 5 de março de 2021.
tem a finalidade de contribuir para agilizar a imunização da população e também atender eventuais demandas para medicamentos, equipamentos e insumos que sejam necessários aos serviços públicos municipais de saúde. Com a missão de, caso seja necessário, adquirir imunizações complementares ao PMI, o consórcio visa fortalecer o Sistema Único de Saúde, SUS, na medida em que todas as doses serão obrigatoriamente ofertadas à população de forma gratuita. Assim, representa uma concentração federativa que favorecerá a todos, já que quanto mais doses estiverem disponíveis, mais rapidamente os brasileiros serão vacinados. Ademais, esse consórcio é efetivamente um instrumento para oportunizar ganho de escala, proporcionando vantajosos nas negociações dos municípios, seja de preços, condições contratuais ou prazos. Trata-se de um instrumento legal amparado na Lei Federal 11.105/2005, que oferece segurança jurídica, podendo minimizar judicializações e que compras em menos escalas estariam sujeitas. Além disso, o fato de o município estar apto a comprar por intermédio do consórcio não impede aquisições diretas de nenhuma espécie. Portanto, o consórcio não interfere na autonomia dos municípios. Pelo contrário, a reforça. Na medida que reúne grande número de municípios que representam a parcela considerável da população nacional, o consórcio, ora instituído, fortalece o poder local, oportuniza acesso à imagem robusta nas relações internacionais, fundamentais para negociações de vacinas, especialmente durante a pandemia. A proposta que sustenta a formação do presente consórcio público é a de colaboração entre entes federativos, a FNP, que estimula, e as centenas de cidades brasileiras que manifestaram interesse formal em aderir ao consórcio, apontam em um federalismo cada vez mais corporativo. Por isso, cabe ressaltar que cada consórcio também compete ou se sobrepõe ao papel das entidades de representação política na federação, tais como associações de municípios, micro-regiões, regiões e nacionais, instituições que detêm personalidade jurídica, governança e atribuições específicas distintas e independentes. Há que se destacar que os recursos para comprar os indispensáveis itens, o que se propõe o consórcio, pode vir de diversas fontes, dentre elas recursos municipais, repassos do governo federais, inclusive decorrentes de emendas parlamentares e doações advindas de fontes nacionais e internacionais. O consórcio público, que será constituído a partir do presente protocolo de intenções, está em sintonia com a Lei Federal nº 1107/2005 e seu decreto federal regulamentador a partir da retificação do protocolo de intenções surgida nova pessoa jurídica de direito público, como natureza jurídica autárquica, que será estruturada para executar as finalidades que motivam sua criação, sendo certo que o consórcio irá se submeter a todos os princípios que regem a ação administrativa do Estado, como, por exemplo, legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência. Esse projeto também garante como deve ser o pleno controle externo das atividades desenvolvidas pelo consórcio, em obediência às normas de direito financeiro e de responsabilidade fiscal. Para finalizar, cabe destacar que se trata de uma iniciativa de vulgo e inédito no país, ação que se apresenta como possibilidade para colaborar no enfrentamento de um problema iminente que todos nós e a escassez de vacinas para imunizar em massa da população e o médio e longo prazo de outros insumos. Diante do exposto, apresentamos para avaliação e análise de vossas senhorias o presente projeto de lei, que, em virtude da exiguidade do prazo para adesão, solicitamos seu trâmite em regime de urgência.
Naviraí, 10 de março de 2021, prefeita Raiza Rejane Neto de Matos. Projeto de lei número 08 de 2021, de autoria do Poder Executivo Municipal. Pergunta ao plenário se a matéria é de deliberação. Entendendo que sim, encaminha as comissões para o devido prazo exarar seus pareceres. Suspendo a sessão por 10 minutos para que sejam anexados os pareceres. Coloco em discussão e votação o regime de urgência solicitado pela Prefeitura Municipal de Naviraí. Os senhores vereadores favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários se levantem. Aprovado o pedido de urgência. Pergunto aos novos vereadores se conforme a regimento interno, nós deveríamos suspender a sessão por 10 minutos, mas o plenário é soberano. Pergunto aos novos vereadores se há necessidade de suspender a sessão. Vou colocar em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários se levantem. Aprovado. Não. Determina o primeiro secretário que faça a leitura do ordem do dia. Em primeira e única discussão, Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Comissão Gabinete do Vereador José de Carvalho. Parecer sobre o projeto de lei número 8 de 10 de março de 2021, ratificada protocolo de intenções firmando entre municípios brasileiros com a finalidade de adquirir vacinas para o combate à pandemia do coronavírus, medicamentos, insumos e equipamentos na área da saúde. Eu, José de Carvalho, presidente da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, incumbido de exarar o parecer do projeto de lei número 8 de 10 de março de 2021, de autoria do Poder Executivo Municipal, após analisar sua mesa, que entendo ser legal a tramitação pela votação do referido projeto de lei. Eu, redator José de Carvalho, manifesto meu voto favorável à aprovação do projeto de lei número 8 de 10 de março de 2021. Acompanha o relator. O membro vereador Rodrigo Massu Sacuno declara seu voto favorável, acompanhando o entendimento do relator. O membro vereador Luiz Carlos Garcia declara seu voto favorável, acompanhando o entendimento do relator. Parecer favorável. Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social. Gabinete do vereador Simão Rogério. Sobre o projeto de lei número 8 de 10 de março de 2021, ratificado o protocolo de intenções firmando entre municípios brasileiros com a finalidade de adquirir vacinas para o combate à pandemia do coronavírus, medicamentos, insumos e equipamentos na área da saúde. Eu, Silvio Rogério, presidente da Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, incumbido de relatar o projeto de lei número 8 de 10 de março de 2021, de autoria do Poder Executivo Municipal, após analisar o mesmo, entendo ser legal a tramitação pelo projeto referido ao projeto de lei. Eu, relator Simão Rogério, manifesto meu voto favorável à aprovação do projeto de lei número 8 de 10 de março de 2021.
Acompanha o relator. Membro, vereador José Roberto Pinheiro, declara o seu voto favorável, acompanhando o entendimento ao relator. O membro, vereador Luiz Carlos Garcia, declara seu voto favorável, acompanhando o entendimento do relator. Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, parecer favorável. Comissão de Finanças e Orçamento. Gabinete do vereador Regivan Moraes da Silva. Projeto de lei número 8, de 10 de março de 2021. Ratificado o protocolo de intenções firmado entre municípios brasileiros com a finalidade de adquirir vacinas para o combate à pandemia do coronavírus, medicamentos, insumos e equipamentos na área da saúde. Eu, Regivan Moraes da Silva, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, incumbido de declarar o parecer do projeto de lei número 8, de 10 de março de 2021, de autoria do Poder Executivo Municipal, após analisar o mesmo, entendo ser legal a tramitação pela votação do referido projeto de lei. Na virei, dia 12 de março de 2021. Eu, relator Regivan Moraes da Silva, manifesto meu voto favorável à aprovação do projeto de lei número 8, de 10 de março de 2021. Acompanha o relator. O membro vereador Rafael Amanso Volpato declara seu voto favorável, acompanhado do entendimento do relator. O membro vereador Simão Rogério de Freitas declara seu voto favorável, acompanhado do entendimento do relator. Comissão de Finanças e Orçamento, parecer favorável. Em primeiro e única discussão e votação, o projeto de lei 08/2021, de autoria do Poder Executivo Municipal. Coloco a discussão. Coloco em votação e solicito que, ao ser chamado, manifeste ser favorável ou contrário ao referido projeto. Vereador André Ricardo Víscaro. Favorável. Vereador Antônio Bianchi. Favorável. Vereador Fabiano Milton Santos. Favorável. Vereador José Roberto Pinheiro. Favorável, presidente. Vereador José de Carvalho. Favorável. Vereador Luiz Carlos Garcia. Favorável. Vereador Milton Alves de Carvalho. Favorável. Vereador Levan Batista Moral. Favorável, senhor presidente. Vereador Rafael Amanso. Favorável. Vereador Regivan Moraes. Favorável, senhor presidente. Vereador Rodrigo Sacundo. Favorável. Vereador Simão Rogério. Favorável. Declaro o projeto de lei número 08/2021, de autoria do Poder Executivo Municipal, aprovado em primeira e única discussão e votação. Nada mais a tratar sobre a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão.